Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 10 do livro de Esther, da Bíblia Sagrada. Esther 10. Exaltação de Mardoqueu. Esther 10:1. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. Esther 10:2. E todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Esther 10:3. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Bem, então, nós encerramos assim a leitura do capítulo 10 do livro de Esther. E com isso a gente encerra a leitura do livro de Esther, certo? E eu queria, assim, fazer uma leitura dos comentários que existem aqui com relação ao capítulo 10. Deixa eu ver se tem algum comentário. Tem 2 comentários. O primeiro é o seguinte. Com relação ao versículo 10:1. A recuperação das finanças do rei. Assuero travou e perdeu uma guerra dispendiosa contra a Grécia em 479 a.C. A imposição do tributo era um sistema de cobrança de imposto e talvez de trabalho forçado, com o objetivo de repor os recursos esgotados do tesouro real. E com relação ao versículo 3, o comentário é o seguinte: a seção de Mardoqueu. Um judeu, a segunda posição mais elevada de uma corte pagã, lembra Daniel na Babilônia e José na corte egípcia do faraó. Mardoqueu entrou para a galeria dos heróis da história israelita, como mais um exemplo de vitória concedida por Deus ao seu povo, disperso entre as nações. Eu queria ler aqui um versículo de todo o livro de Esther. Me chamou a atenção demais no capítulo 8, versículo 16, que diz assim: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Que haja para todos nós, né? Exatamente isso. Luz, alegria, gozo e honra. Honra e glória em nome de Jesus. Bem, então, como nós encerramos a leitura do capítulo 10, né, que ele é bem pequenininho, nós escolhemos aqui uma reflexão que há aqui na Bíblia, né, logo no início da Bíblia, a primeira reflexão. E aí nós vamos começar a ler essas reflexões, né? Então, esta de hoje, o título é o seguinte: Eva, a mãe de toda a humanidade. Na Bíblia, na verdade, tudo está relacionado, né? Mesmo que não seja o mesmo capítulo, mas a gente encontra assim, relações assim, espirituais maravilhosas. Então, Eva, a mãe de toda a humanidade. Então, diz aqui assim: o governo sobre toda a criação foi dado ao homem. Mas Deus declarou que não era bom que ele vivesse sozinho. E assim, da costela de Adão criou a mulher e a entregou por esposa, atingindo o ápice de sua criação. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 24. Eu não vou ler as referências, que são muitas, né? Só li essa. A criação de Eva não foi uma decisão repentina ou uma casualidade, mas uma parte indispensável do plano de Deus. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus
e estabelecidos como seus representantes no mundo para cuidar de tudo aquilo que colocou sob domínio deles. Entretanto, a pureza e a inocência foram destruídas quando a serpente entrou em cena e Eva escolheu acreditar na mentira de Satanás. Sendo livre para colocar sua vontade acima da vontade de Deus, ela assim agiu e, ao oferecer o fruto ao marido, fez com que ele também pecasse. No Novo Testamento, Paulo explicou as ações dos dois, dizendo que Eva foi enganada, mas que Adão comeu o fruto com total consciência da transgressão. Depois, sentindo-se culpados, esconderam-se de Deus, criando para si vestes de folhas de figueira, para cobrir a vergonha. Dessa forma, eles não apenas romperam o relacionamento com Deus, mas também entre si, com todas as gerações vindouras e até mesmo com o mundo e a natureza sobre a qual deveriam governar. Deus amaldiçoou a serpente e a terra por causa do homem e profetizou sofrimento, trabalho árduo e morte para o primeiro casal. Para a mulher, dor ao dar à luz, ao educar os filhos e ao relacionar-se com seu marido. Resistiria à liderança na medida em que o domínio do homem sobre ela se distorcesse. Expulsa de seu maravilhoso lar, Eva concebeu e teve 2 filhos. Embora sua alegria com o nascimento deles tenha se transformado em dor, como foi profetizado por Deus, Caim assassinou seu irmão, desafiando a ordem divina com relação aos sacrifícios e foi bandido do Éden. Eva não teve mais filhos até que a graça de Deus se manifestou na forma de um outro descendente, Sete, que foi o ancestral do Messias. Eva permanece como um arquétipo do sexo feminino. Embora criada à imagem de Deus, Gênesis 1, 27, eu não vou ler mais essa referência aqui, exerceu sua vontade a desobedecer ao Senhor, ousando desafiar sua autoridade. A desobediência em si mesma não foi um motivo, mas pressupôs um motivo. Sua tentação não foi a de desobedecer simplesmente, mas, em última análise, a de agir por conta própria ou possuir tudo o que desejasse. Como descendente dela, toda mulher carrega sua semelhança. A voz da primeira mulher proclama um aviso vindo do passado a todas as mulheres para que sigam o caminho da obediência. Amém, aleluias, glórias a Deus. Soa também como um eco de esperança quando pecarem, pois se Eva encontrou a justiça de Deus, também experimentou a sua graça. Ok? É reflexão maravilhosa, não é isso? Bem, então, nós concluímos assim a leitura do capítulo 10 do livro de Ester, da Bíblia Sagrada. E só nos resta, mais uma vez, agradecer ao Senhor pelo privilégio, pela honra de poder ler a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Porque Ele